Barney está se preparando para entrar na gangue. Como iniciação, ele vai agredir e roubar um transeunte aleatório. Barney tinha planejado fazer trabalhos menos sujos, falsificar documentos ou algo assim. Porém, para ser aceito na gangue, era preciso fazer algo mais significativo. Barney, junto com seus colegas deste grupo criminoso, entram em um beco escuro, o que na época existia em toda parte de Nova York. Qualquer transeunte que estivesse em um lugar como esse tinha poucas chances de sobreviver. Os ladrões raramente deixavam alguém vivo. Barney e o grupo se escondem atrás de algumas latas de lixo. Sua captura não demorou para chegar. Quando os passos em um ritmo casual são ouvidos vindo de um homem, Barney pega sua pistola. Ele quer rapidamente pegar sua carteira e deixar a vítima ir, mas o chefe pegou sua mão em aviso. Ele disse-lhe para não ter pressa, dizendo: o gato primeiro brinca com o rato antes de devorá-lo. Agora seja inteligente e nos deixe satisfeitos. A gangue sai atrás da lata de lixo e cerca o cara em questão de segundos. Qualquer outra pessoa em tal situação ameaçadora teria começado a gritar ou tentado fugir. Entretanto, esse rapaz parece perfeitamente calmo. Eu imploro, não me toque, vai ser pior para você, disse ele. Suas palavras só fizeram a gangue rir. Mas Barney ficou um pouco tenso quando o recruta vê um símbolo estranho e desconhecido na testa do cara. Ele fica um pouco desconfortável. Talvez seja sinal de outra gangue? Pensou ele para si mesmo. Estranho, ninguém na cidade faz isso. O chefe decide esculachar a vítima primeiro. Ele dá um leve tapa na cara do cara, mas nesse mesmo momento ele sente uma porrada no próprio rosto. O chefe está um pouco confuso agora. Ele com certeza sentiu que um golpe o atingiu, mas não viu quem o deu. Talvez esse cara conheça alguma arte marcial oriental super rápida? Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. Mesmo que isso fosse verdade, eles estavam em um grupo de 3. Além disso, estão todos armados. O chefe chuta o joelho do estranho e novamente sente uma pancada. Algo o chutou. Ele fica com raiva e ordena seus homens a chutarem o cara até a morte, sendo que Barney finalizaria o trabalho. Os caras derrubaram o cara no chão e começaram a chutar o estranho com toda a força, mas em poucos segundos eles mesmos caíram no chão. Cada um dos participantes da luta agora está sentindo uma dor intensa, como se tivessem levado chutes em suas cabeças, rins e peitos. Se no início Barney estava se simpatizando com o estranho, então vendo tudo o que está acontecendo, ele começa agora a temê-lo. Ele pega sua arma e a aponta ao estranho. Um tiro na cabeça seria assustador demais. Então Barney aponta para o peito. Um momento depois, um tiro é ouvido. Barney de repente sentiu dificuldade para respirar. Foi a consciência dele que ficou tão pesada tão rapidamente? Barney sentiu um gosto horrível em sua boca e uma severa dor no peito. Ele o toca e vê sangue em seus dedos. Ele levou um tiro em seu peito. O novato, que nunca chegou a se tornar um autêntico membro da gangue, cai no chão, sem sinais de vida. Poucos minutos depois, seus colegas mortos caem deitados ao lado dele. Uma patrulha policial detém o estranho sem qualquer resistência e o leva para a delegacia. E de lá, ele é levado sob custódia pela Fundação SCP. O rapaz que foi tão imprudentemente atacado pela gangue era o SCP-073, embora seu nome seja Caim. SCP-073 parece um homem do Oriente Médio, na casa dos 30 anos. Ele tem cerca de 1,8 metro de altura e 75 quilos. Caim tem cabelo preto e olhos azuis. Ele tem um símbolo sumério gravado em sua testa, cujo significado ainda não foi decifrado. Encontrar o significado do símbolo fica ainda mais complicado pelo fato de o próprio Caim não estar tão disposto a falar sobre isso. Algumas partes do corpo do objeto, ou seja, seus braços, pernas, escápulas e coluna vertebral, foram substituídas por próteses de bronze de berílio. Caim só realmente percebe essas peculiaridades quando outros prestam atenção nesses elementos estranhos no corpo dele. Em suas próprias palavras, pelo que ele se lembra, sempre foi assim. O objeto consome carne animal exclusivamente, já que Caim tem uma relação bastante complicada com vegetais. Todos os organismos que crescem na Terra morrem quando a menos de 20 metros da localização de Caim. Isso se aplica até para bactérias anaeróbicas encontradas no solo. Portanto, qualquer terra pisada por Caim se torna estéril. Madeira, papel e quaisquer outros produtos feitos de materiais de origem orgânica apodrecem assim que Caim os toca. Por essa razão, todos os móveis da câmara de contenção do SCP são feitos de materiais sintéticos. Uma outra característica do objeto forçou a Fundação a proibir qualquer uso de violência contra Caim. O fato é que Caim não sofre lesões corporais.
Quem as sofre é a pessoa que tenta infligir os danos físicos no objeto. Por causa disso, é impossível retirar amostras de tecidos ou do sangue de Caim. Quando um assistente de laboratório tentou tirar sangue, ele sentiu uma picada em seu próprio corpo. Como resultado, o DNA das amostras colhidas corresponde ao DNA da pessoa que conduziu a pesquisa. O próprio Caim não sofre nenhum dano. No entanto, segundo ele sente dor. Portanto, Caim educadamente pede que não realizem nenhum procedimento doloroso com ele. Devido a essas características, os pesquisadores por muito tempo não conseguiram determinar que suas próteses eram de bronze de berílio. Esta liga de metais não é anômala. Porém, muitas culturas anômalas e objetos individuais paranormais usam cobre de berílio ou o têm em sua composição. São itens de bronze de berílio, como colunas, agulhas, estruturas esféricas ou partes de organismos vivos. Este metal pode ser encontrado em muitas coisas e dispositivos comuns. Então por que é tão popular no mundo das anomalias? Talvez seja por uma característica do bronze de berílio cientificamente conhecida e habitualmente muito usada. Permite que instrumentos de percussão, como pandeiros e triângulos, ressoem melhor e produzam séries harmônicas de tons. Assumo que existam certas frequências sônicas que, quando produzidas, trazem várias propriedades anômalas. No caso de Caim, isso tem um efeito mortal em vegetações, torna-o imortal, bem como provoca efeito físico de espelho no corpo de quem o agride. As dimensões e configuração de cada peça de bronze provavelmente determinam a frequência necessária. As escápulas, coluna, braços e pernas ressoam apropriadamente durante quaisquer movimentos do corpo, incluindo a respiração. Se apenas uma parte for substituída, então talvez Caim se torne não anômalo. Se Caim tem um criador, este deve ter criado o SCP-03 como seu servo. Afinal, Caim é muito útil e sempre tenta agradar a todos. Se ele tivesse uma natureza menos dócil, teria sido impossível de contê-lo, dado que o uso da violência contra ele é perigoso e ineficaz. A capacidade de transferir todos os ferimentos físicos para quem os provoca é compreensível. Mas por que o criador do objeto iria querer destruir vegetações? Para entender melhor isso, Caim deve ser considerado em conjunto com outro objeto, SCP-076, que é mais conhecido como Abel. Estes dois humanoides têm plena ciência um do outro. Eles não têm nenhum desejo de falar ou interagir um com o outro de forma nenhuma. Aparentemente, eles têm um ódio mútuo. Seriam Caim e Abel os mesmos irmãos da Bíblia? O Caim original não era tão amigável quanto o SCP-073. Afinal, ele matou seu irmão. Em segundo lugar, ele foi um fazendeiro e o primeiríssimo que já existiu. Ele provavelmente não teria muito sucesso se toda a vegetação morresse com sua presença. Talvez se trata de uma punição por fratricídio. Deus ou alguma outra anomalia que criou esses irmãos teria dotado Caim com imortalidade e ao mesmo tempo o privado de oportunidades de fazer o que amava. De um assassino ativo, ele teria se transformado em um passivo. Caim continua matando, mas somente aqueles que o atacam. Mas e se a realidade não é como na história bíblica? Talvez tenha sido Abel quem atacou Caim, que já possuía a habilidade anômala. Abel teria dado um golpe fatal em Caim, mas Abel que o teria recebido. E agora este ciclo deve continuar indefinidamente. Toda vez que Abel é libertado da pedra em que está preso, ele procura Caim, tenta matá-lo, mas mata a si mesmo. O próprio Caim poderia confirmar essa hipótese, porque ele sabe tudo sobre Abel, mas este é o único tópico sobre o qual Caim se recusa a falar. Devido à sua memória fotográfica, que lhe permite memorizar grandes quantidades de dados, a Fundação decidiu usar Caim como um backup imortal. A ele dão informações sobre todos os objetos SCP. Ele os memoriza e promete não contar a ninguém, exceto talvez aos líderes da Fundação em caso de perdas de informações. Todavia, quando os dados sobre o SCP-076 foram passados a ele, Caim afirmou que já sabia de tudo, mas que não queria falar sobre isso. Caim também nunca diz nada sobre sua origem. Ele só deu uma dica uma vez, quando disse que o bronze de berílio foi pela primeira vez usado no Oriente Médio. Se aceitarmos, pelo menos como hipótese, a visão bíblica do mundo, então podemos chegar a algumas teorias interessantes. Pensei nisso e assumi que inicialmente o Criador pode ter concebido as pessoas feitas de bronze de berílio. Talvez na primeira versão, uma pessoa tenha sido criada como um projeto imortal. O bronze de berílio seria o material ideal para isso. É praticamente 100% resistente à oxidação e corrosão. Apesar de sua leveza, esta liga é bastante forte e flexível. Imagine como seria conveniente ter um sistema músculo-esquelético feito deste material.
bronze de berílio não produz faíscas, então uma pessoa não pode provocar explosões, nem iniciar um incêndio trabalhando com outros metais. No entanto, posteriormente, as criaturas imortais de bronze teriam se multiplicado muito rapidamente e ficado superpopulosas. Portanto, a ideia de criar um ser imortal de carne e osso teria surgido. Uma das opções experimentais foi Abel, mas ele teria sido apenas um modelo de teste que ainda ressuscitava após cada morte. Os pais de Caim provavelmente teriam sido totalmente diferentes, um pai de bronze de berílio e mãe de carne, ou o contrário. Um de seus filhos teria herdado as características inteiramente orgânicas. Este teria sido Abel, e o segundo adquirido as características do pai e da mãe. A suposta razão pela qual os irmãos se odeiam seria, na verdade, porque eles são pessoas de tipos diferentes. Mas isso é só meu palpite, é claro. Se você tem algo interessante para adicionar, algo que ajude a resolver o mistério por trás deste objeto, escreva nos comentários. E isso é tudo por enquanto. Até a próxima!